o Brasil adotou a clássica teoria de tripartição de funções do Estado, organizada por Montesquieu, sendo essas funções divididas entre poderes devidamente organizados. Nesse sentido, na Constituição Federal, em seu artigo 2º, fica definido o funcionamento de 3 poderes: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, sendo que tais poderes são independentes e harmônicos entre si. Trata-se de poderes estruturais e organizacionais do Estado que não se confundem com os poderes administrativos, que são instrumentos concedidos à administração pública para a consecução dos seus interesses, dividindo-se em poder normativo, hierárquico, disciplinar e poder de polícia. Tais poderes instrumentais são prerrogativas concedidas ao Estado para a persecução do interesse público e serão analisados em capítulo específico. Cada um desses poderes do Estado tem sua atividade principal e outras secundárias. Dessa forma, ao Legislativo cabe, principalmente, a função de produzir leis. Ao Judiciário, cabe a função de dizer o direito ao caso concreto, pacificando a sociedade, em face da resolução dos conflitos, com caráter de definitividade, cabendo a esse poder, com exclusividade, a formação da coisa julgada. Ao Executivo cabe a atividade administrativa do Estado, é dizer, a implementação do que determina a lei, atendendo às necessidades da população, como infraestrutura, saúde, educação, cultura, abarcando a prestação de serviços públicos, a execução de obras, e, até mesmo, a exploração de atividade econômica feita no interesse da coletividade. Com efeito, a explicação feita aponta somente as funções típicas de cada um dos poderes. Sendo assim, a função típica do Poder Legislativo é a criação da norma, inovação originária na ordem jurídica, configurando a lei a mais pura manifestação da vontade do povo, por meio de seus representantes. Por sua vez, a função típica do Poder Judiciário é solucionar definitivamente conflitos de interesse sempre mediante a provocação do interessado, haja vista o fato de que a função jurisdicional, no Brasil, tem a característica da inércia. Por fim, a função típica do Poder Executivo é a função administrativa e consiste na defesa concreta dos interesses públicos, sempre atuando dentro dos limites da lei. Importa ressaltar que, diferentemente da função jurisdicional, no exercício da função administrativa, pode o Poder Executivo aplicar de ofício a lei, sem necessidade de provocação de qualquer interessado, sendo que, em determinadas situações, o ente público realizará juízo de conveniência e oportunidade para a defesa do interesse público, nos limites delineados pelo texto legal. Ressalte-se ainda que parte da doutrina ainda prevê a existência da função política ou função de governo, que, no entendimento de Celso Antônio Bandeira de Melo, abarca os atos jurídicos do Estado que não se encaixam nas funções anteriores. Pode-se citar como exemplo de atos decorrentes desta função a sanção e o veto de lei, a declaração de guerra, a decretação de estado de calamidade pública. Nesses casos, a atuação do Estado versa sobre gestão superior da vida estatal, tratando-se de decisão de natureza política. No exercício da função política, o controle exercido pelo Poder Judiciário fica restrito à ocorrência de danos individuais, não cabendo ao órgão controlador analisar a atuação propriamente dita. Além da função típica de cada poder, cada um também exerce, em caráter excepcional, como forma de garantir a harmonia constitucional entre eles, as chamadas funções atípicas. Nesse sentido, o Poder Legislativo, ao realizar um procedimento licitatório para a contratação de serviços de necessidade do órgão, estará exercendo atipicamente a função administrativa. Da mesma forma, o Poder Executivo pode editar medidas provisórias, nos moldes permitidos pela Constituição Federal, atuando, nesses casos, na função legislativa, de forma atípica. É importante ressaltar que as funções atípicas decorrem do fato de que a tripartição de poderes não tem caráter absoluto e devem ser analisadas em caráter excepcional. Nesse sentido, a doutrina estabelece que essas funções atípicas devem estar previstas na Constituição Federal. Se fossem instituídas mediante lei, isso seria inconstitucional, e alguns constitucionalistas chegam a estabelecer que é inconstitucional a ampliação deste rol de funções atípicas pelo poder constituinte derivado. Ou seja, a emenda constitucional que acrescente nova função atípica tende a abolir a separação dos poderes, violando cláusula pétrea. Ademais, por se tratarem de normas excepcionais,
Todos os dispositivos da Constituição Federal que são definidoras de funções atípicas devem ser interpretados restritivamente.